Olá, queridos amigos, muita paz. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações. Que a espiritualidade boa, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Espero que todos estejam bem. Uma noite em que estaremos juntos mais uma vez e as nossas reflexões estejam conosco, abrindo espaço para que a nossa alma apreenda novos conhecimentos e novas possibilidades evolutivas. Assim, nós vamos falar hoje sobre a fé. Nós vamos falar sobre um aspecto da fé, que é chamada coragem da fé. É um aspecto interessante porque os espíritos, quando tocam nesse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, eles vêm falar a respeito da coragem que temos de encarar aquilo que nós acreditamos. Será que nós realmente temos a disposição de fazer o que faziam os antigos quando eles se jogavam nas arenas, quando eles davam a sua vida em função da causa do Evangelho, lá atrás, na causa do Cristo, os primeiros seguidores de Jesus, que eram aqueles que tinham o ímpeto de desafiar as forças do Império Romano, desafiar a força do poderio da religião dominante, que era o caso lá dos judeus, né, do Sinédrio. Será que nós hoje temos essa possibilidade? De certa maneira, o tempo causou uma atenuação muito grande no nosso processo de entendermos a fé como algo participante da nossa vida, como algo íncito da nossa vida. Normalmente, antigamente, né, era normal antigamente, a fé fazer parte da vida da pessoa o tempo inteiro. Era comum as pessoas terem em casa seus santuários, seus oratórios com as imagens. Era comum as famílias tradicionais terem lugares reservados nas igrejas. Muito comum que a vida religiosa se imiscuísse o tempo inteiro com a vida cotidiana. E as pessoas viviam assim, em função da vida religiosa. E alguns, claro, que estavam, digamos assim, dentro de um processo de poder, né, de status quo de poder, essas pessoas, elas de certa forma estabeleciam como procedimentos dominantes a sua praxis para que os outros, de certa maneira, não lhes tirassem daquela condição confortável que eles se encontravam. Ou seja, a fé para eles era uma posição de poder e controle. Para outros, porém, a fé era algo de desbravar a vida, era algo de enfrentamento, era algo de dificuldades. Imagine os primeiros cristãos, né? Os primeiros cristãos tiveram muitas dificuldades vivendo em uma sociedade politeísta, né? Uma sociedade politeísta e ao mesmo tempo premidos por uma teocracia, né? Uma teocracia muito forte, que era o caso lá dos judeus, na época em que os cristãos começam a surgir. Temos exemplos como o exemplo de Paulo de Tarso, né, o perseguidor dos cristãos. Temos exemplos como o de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, considerado o primeiro mártir do cristianismo, e muitos outros que deram sua vida para defender as causas do Cristo. Existe inclusive uma história muito bacana que conta sobre isso, que é a história de Lívia Lentulus. Lívia Lentulus era uma mulher belíssima, inteligente, especial. E ela era casada com um senador chamado Públio Lentulus. Públio Lentulus, ele era um senador romano e ele era muito conservador, porque todo romano tinha as suas crenças na questão daquilo que era a cultura, né? Os deuses romanos era quase que uma coisa horrorosa, uma coisa digna de repreensão, você ser um romano, ser um soldado romano, ser um oficial romano e não estar acreditando nos deuses romanos. Isso era uma coisa realmente, uma aberração que não se admitia. Então o imperador, o senador Públio Lentulus, que tinha a sua esposa, ele vai ter uma situação que vai ser contado no livro há 2000 anos, quando
envolvido uma trama, ele então é levado a crer que a sua esposa o traía, né? E a sua esposa, Lívia, jamais o trairia. Ela era uma mulher muito digna e ela jamais o trairia. Mas a coisa da sociedade levou ele a excluí-la dentro de casa. Seria muito ruim que ela saísse, né, e iria causar uma série de prejuízos na sociedade, no caso dele, a família dele, filhos, etc. Então ele não queria que isso causasse um problema maior. Qual foi a ideia dele? Isolava a mulher dentro de casa. E durante muitos anos ele fez isso. Lívia possuía uma serva, uma escrava, que resolveu introduzi-la na cultura do cristianismo. Porque o cristianismo nascente, ele era predominantemente dos pobres, né? Eram os pobres, apenas alguns selecionados a dedo, que nós vamos ter aqueles que vão realmente ter coragem de assumir uma posição de um carpinteiro humilde, um homem que não tinha poder, não tinha dinheiro, não tinha nada, morreu na cruz, morreu humilhado na cruz. Então, você ser discípulo de um homem desse realmente é algo que naquela época era algo muito estranho. Então os pobres adoravam Jesus porque Jesus realmente era consolador, Jesus realmente tinha uma proposta que alcançava o coração dos simples. Então essa escrava, ela era uma ama, né, uma mulher que cuidava dela, e ela então introduz Lívia nas primeiras lições do cristianismo. Lívia então fica apaixonada por aquela cultura nova, inclusive por Jesus, e sem ter contato direto com ele, mas somente aquela coisa do envolvimento. E Lívia começa a frequentar as famosas catacumbas romanas. E aí, num dia, já passados muitos anos, depois que havia esse desentendimento no lar, Públio Lentulus se arrepende, né? Se arrepende de ter feito aquela bobagem com a sua esposa. E ele resolve, então, homenageá-la, né? Pedir desculpas. E faz isso de uma forma inusitada. Ele tinha uma homenagem que ele ia receber uma coroa de louros, e ele resolve, então, receber essa coroa e dar a ela de presente. Qual não foi sua surpresa? Na véspera dessa homenagem, os soldados romanos invadiram as catacumbas, pegaram muitos prisioneiros, dentre os quais estava Lívia. E Lívia não queria sair das catacumbas. Lívia trocou de roupa com a sua escrava, com a sua serva, deu-lhe a roupa especial e ficou com a roupa de serva. E com essa roupa ela foi para a arena, aonde ela foi devorada, e depois o seu corpo pendurado num poste em praça pública. E o seu marido, dando por falta dela, vai em busca dela e só reconhece porque os soldados disputavam uma parte das suas vestes, que era uma correntinha que ele havia lhe dado de presente. Aquilo foi uma coisa horrorosa. Ele ficou num remorso terrível, porque a sua esposa amada, que ele amava, que ele teve por conta de ter uma fraqueza moral, ele duvidou dela, né? Ele duvidou dela, mas ela, já então, sem nenhuma pretensão mais de estar aqui, entregou a sua vida a Jesus. Assim também nós vamos ver o próprio Paulo, né? O perseguidor, que também era um homem especial. Ele era um fariseu, ele era uma pessoa que tinha uma eloquência muito especial, muito forte, poderosa, vigorosa. Era um homem de palavra, um homem de força e vigor na voz. E ele então persegue os cristãos porque os cristãos estavam trocando a religião dos judeus, aí já é uma outra disputa religiosa da época, trocando a primazia do templo pela palavra de um carpinteiro, né? Então aquilo o incomodava profundamente, e ele então vai nesse embate com os primeiros cristãos. Conta Emmanuel que ele se apaixona por uma jovem chamada Abigail. Isso está num romance chamado Paulo e Estevão. Ele se apaixona por uma jovem chamada Abigail e com ela ele pretende
se casar, ter uma família e etc. Só que Abigail, o passado de Abigail, tinha uma história de dor muito profunda pela morte do seu pai e o aprisionamento nas galés do seu irmão Estevão, que na verdade não tinha esse nome, mas que vai adquirir esse nome depois que ele foge das galés e ele vai então se encontrar com os homens da Casa do Caminho. Ele estava vivo, ela não sabia. Paulo, inclusive, teria dito a Abigail que iria se empenhar ao máximo para localizá-lo, achando que ele ainda era um escravo das galés. Mas ele teria dado uma forma, né, de sair. Antes Gesiel, agora Estevão. Muito bem, então Paulo, ele quando descobre que Estevão é o irmão de Abigail, Estevão era o seu grande adversário na oratória. Estevão sempre o humilhava muito, porque Estevão tinha um conhecimento, uma sabedoria muito elevada, que deixou o homem velho Saulo muito atordoado. Então, até que Saulo o condenou à morte. Então é morto a pedradas. E Abigail descobre o seu irmão já apedrejado, e sabendo que foi Paulo quem ordenou, de certa forma, que arrumou aquela morte do irmão. Mesmo assim, Estevão, antes de morrer, pede que Paulo e Abigail fiquem juntos, né? Uma grandeza do espírito. Mas isso não foi o que o egoísmo, a arrogância de Paulo era demais. Ele abandona Abigail. E Abigail, então, vai se converter ao cristianismo de uma forma muito vigorosa. Ele vai ficar com muita raiva de Jesus, até porque ele vai achar que Jesus tirou a sua noiva. Na verdade, ele não raciocina naquele momento que quem tirou Abigail da sua vida foi sua arrogância, foi sua própria empáfia. E com isso, ele vai a Damasco em busca dos cristãos e termina aquele episódio na entrada de Damasco, quando ele cai do cavalo. E quando ele se levanta já cego e totalmente subserviente à força de Jesus. Senhor, o que queres tu que eu faça? É o que ele diz. A partir daí, a vida de Paulo vai ser uma vida de dor, de sofrimento, de abandono. Paulo larga tudo, absolutamente tudo, para se dedicar à mensagem de Jesus. E hoje, se existe igreja, deve-se em parte ao trabalho de Paulo, na sua divulgação, no seu trabalho. Paulo naufragou muitas vezes os barcos que ele usava para fazer suas viagens, foi assaltado várias vezes, ele foi espancado certa feita, quase à morte, jogado no monturo e salvo, e no dia seguinte ele já estava na rua, todo quebrado, e estava lá também fazendo suas pregações. Então Saulo realmente é um exemplo desses mártires, desses homens que deram sua vida em nome do Cristo. O que mostra é que em um determinado momento os valores que essas pessoas adquirem nas suas almas, nas suas vidas, passam a ser superiores àqueles chamados prazeres da carne, né? Os prazeres da vida terrena. E eles não estão mais preocupados com a questão das opiniões alheias. Isso é que é legal, né? Eles não estão mais preocupados com isso. Eles estão agora mais preocupados em aprofundar o seu conhecimento, a sua sonda no conhecimento religioso. E com isso, eles transformam suas vidas em hinos de amor àquela causa que eles abraçam, como entendendo que ali existe um fundamento. Muitas vezes, no caso de Jesus, por exemplo, Jesus construiu o seu próprio código de conduta moral. Ele não se baseou num código existente. Ele até usou a lei como referência, mas ele reformou em parte aquilo que estava, na sua maneira de ver, não estava correto. Da mesma maneira, os seus seguidores também, eles
cada um na sua especificidade, vão vivendo de alguma forma essa devoção e essa grande divulgação através de uma experiência vivencial que fala muito, né? Que fala realmente muito mais do que o que está escrito nos livros. Quando a gente vê a história de Paulo, vê a história de Estevão, vê a história dos primeiros discípulos de Jesus, dos mártires da igreja, a gente vai compreender como é que realmente essas pessoas se entregaram para além das questões da terra. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história de Francisco, né? A Francisco, que na verdade é João Pedro, né? João Pedro Bernardone. Ele era filho de um homem muito rico e em um determinado momento ele rompe com seu pai, depois de já ter vivido uma vida de muita superficialidade. Ele rompe com seu pai, tem aquele célebre momento dele tirar a sua roupa, né? Despir-se para poder agora entregar-se a uma outra vida, e a partir daí muda tudo, muda toda a sua vida, muda todos os seus costumes, muda toda a sua forma de estar no mundo, e ele se entrega mesmo de cabeça, corpo e alma à vivência. Não estava ali mais preocupado em fazer uma pregação somente, ele estava preocupado em experienciar. Quando Pedro vai ser crucificado, o seu desejo era ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele queria ter uma experiência diferente da de Jesus. Ele dizia que a sua morte deveria ser mais violenta do que a de Jesus, porque ele não tinha dignidade para morrer como morreu Jesus. Então, vocês veem que eles abandonam tudo isso, né? A gente vai ver isso também acontecer com Giordano Bruno, né, no anos 1600, quando ele também entrega a sua vida em função dos seus conhecimentos, e é queimado. A gente vai ver Joana d'Arc também, a gente vai ver muitos desses homens, né, que transformaram suas vidas a partir de insights internos, e a gente pergunta o que está por trás disso. A fé. Sem dúvida nenhuma, a fé não como uma fé vacilante, não como uma fé que balança, não, uma fé rígida, uma fé sólida, uma fé segura, uma fé que não dá nenhuma dúvida. O sujeito que está diante dessa possibilidade, ele tem todas as certezas do mundo de que os seus enfrentamentos estarão suportados por uma elevação, algo superior. E dessa forma ele consegue alcançar os seus objetivos espirituais a partir da vivência, né, dessas possibilidades. Então a fé é isso, a fé é o sujeito acreditar no porvir, acreditar no que vem depois, acreditar no agora, acreditar nas capacidades íncitas que ele carrega na alma. E na medida em que ele vai potencializando essas situações, ele vai diminuindo a influência do mundo exterior na sua vida presente. É por isso que eles não fazem questão de nada. Juan de la Cruz, quando ele vivia nos conventos, ele se empenhava muito nos trabalhos manuais, nos trabalhos de limpeza de banheiro. Ele limpava banheiro, ele servia a todos, comia muito mal, muito pouco. Ele orava bastante. Então ele era um homem entregue. O mundo já não interessava mais a ele. E a gente começa a pensar onde é que está isso no Evangelho. A gente vai ver, né? Quem quiser me seguir, né, tome sua cruz, negue a si mesmo e me siga. E Juan de la Cruz tinha na abnegação um dos seus valores, a humildade na abnegação, os valores importantes que ele empregava em toda a sua vida, e a sua vida era um verdadeiro livro aberto, escrito todos os dias nos exemplos que ele manifestava. Por que ele fazia isso? Porque ele sabia, ele sabia que havia um porvir, ele sabia que tinha um depois, ele sabia que aquilo tudo era absolutamente verdadeiro, não era uma ideia, não era uma certeza, e por isso ele negou. A vida deixou de ter sentido porque ele viu algo muito maior na possibilidade
E a partir daí ele entregou-se de corpo e alma nessa possibilidade, na construção da sua vida da maneira que eles assim pensaram em fazer. A pergunta que não quer calar no tempo presente é: o quanto nós estamos de fato conscientes dos chamados testemunhos? Não é nem provar para ninguém nada, não é nem provar para Deus. Não é isso. Deus não precisa de provas humanas, Deus não precisa das nossas provas. É provar para nós mesmos qual é o sentido das nossas vidas. A nossa vida é uma vida de amealhar coisas? Tá bom, acredite nisso e viva até descobrir se isso é verdade. Ah, não é isso. A vida é uma coisa singela que você não tem nada, não possui nada. Pois é, pode ser. E aí é só você viver assim, experimentar. O que diferencia escolher um caminho ou outro? A coragem de tomar a decisão de seguir um caminho. Porque todo caminho tem perdas. Todo caminho tem trocas. Todo caminho tem o que se chama na linguagem empresarial de trade-off. Né? Você ganha uma coisa e perde outra. E o que leva o sujeito a encarar essas perdas? A coragem. A coragem. Então a fé e a coragem são duas coisas importantes, porque a pessoa não basta ter só a certeza, precisa ter a vontade. A pessoa precisa ter a ação para ir lá em cima. E essa fé, que ela é robusta, ela dá coragem. Porque o sujeito, imagina, que ele olha para frente e vê Deus de braços abertos, dizendo assim: venha meu filho para os meus braços maravilhosos. E o sujeito se encanta por isso, de tal maneira que o mundo, essas coisas do mundo, uma tangerina, o namoro, essas coisas vão ficando pequenas. A gente não tem capacidade de entender porque uma pessoa abre mão das coisas que a gente ainda não tem coragem de abrir. A gente não tem coragem de abrir mão de certas coisas e, no entanto, esses espíritos fazem isso com desprendimento, como diz o outro, com as mãos nas costas, porque já viveram muito. Eles já experimentaram muito. E essas encarnações são encarnações de completação, são encarnações de finalização. Né? Quando é aquele retoquezinho, sabe, na alma. E aí ele já vem assim também cheios de possibilidades de encantar a Terra e mostrar que nós todos podemos um dia tomar essas decisões. Porque todas essas pessoas que fizeram isso são humanos. São humanos que tiveram uma vida, que tiveram uma possibilidade, que tiveram um encontro. E são pessoas que, né, estão aí na sua existência. Então isso é legal para a gente saber, né, que por trás de um processo de tomada de decisão, por trás de um processo de mudança de rumo, de entrega, existe a coragem, existe a certeza. E existe a possibilidade disso acontecer com qualquer pessoa. Não precisa ser uma pessoa especial. Basta a pessoa tomar a decisão de querer. Eu vejo acontecer isso muito na doutrina espírita. Os evangélicos, eles são muito mais corajosos. E eles dizem assim: sou evangélico, sou pentecostal, sou tal coisa, sou batista e tal. O espírita diz: eu sou espírita. Muitos dizem: eu sou simpatizante. O que é um simpatizante espírita? Simpatizante. Eu simpatizo com a doutrina espírita. Mas o espírita com E maiúsculo, ele é alguém que sabe os conceitos do espiritismo. Sabe, não ter dúvida. Não é uma dúvida, é dúvida mesmo se não tem dúvida. Eu tenho certeza que o sol amanhã de manhã vai nascer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu tenho certeza de que existe a imortalidade da alma. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Aí você diz assim: mas isso é dogma. Não, não é dogma. Porque dogma é uma coisa que você não tem prova. Eu não tenho nenhuma prova de que a Arca de Noé andou num dilúvio. Não tenho prova nenhuma disso. Mas prova da imortalidade da alma tem tanta que chega em enjoa. Então, se está tão provado assim, não precisa ter dúvida mais.
Outras coisas é tantas histórias falando da imortalidade da alma, da erraticidade, dos problemas que a gente tem, que também não tem dúvida a gente saber que realmente nós somos os nossos, aqueles que plantamos o futuro. Então, ser espírita, conforme diz Emmanuel, espírita seja o nome do seu nome, para sermos espíritas, como nomes dos nossos nomes, nós precisamos viver aquilo que é a experiência, né? Aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a sabedoria da vida e da mortalidade da alma. E é por esse motivo que ter coragem de assumir-se espírita é ter coragem de romper com certas coisas. E eu volto a dizer isso para não parecer que o espiritismo obriga as pessoas a fazerem certas coisas ou deixarem de fazer certas coisas. Nenhuma religião tem esse poder. Na verdade, o que o espiritismo faz é esclarecer sobre certas questões que fazem com que a nossa vida tenha que ser repensada, E se ela não for repensada, é porque aquilo ali ainda não conseguiu nos dar coragem para fazer. Um exemplo. Você vem no seu carro e o sujeito lhe dá uma fechada. Aí você fica zangado. Aí o dia acabou. Há aquele gosto de azedo no estômago, o escorpião que fica mordendo a boca do estômago o tempo todo. Tá bom, você pode fazer isso, achar que a pessoa te humilhou e etc, e ficar com raiva da pessoa, e algumas pessoas até partem para violência, cometem atos impensados, né? Pode acontecer isso. O que pensa de repente alguém que tem a certeza da imortalidade da alma? Que do outro lado do ofensor existe alguém que está em desequilíbrio, que não está bem. Alguém que talvez tenha um problema muito grande para resolver. E por isso essa pessoa, ela fez aquilo, daquele jeito. Ela às vezes está com uma pessoa doente no hospital, às vezes ela está com uma situação ou outra qualquer, a cabeça fora do lugar. Quando você tem essa coragem de sair desse lugar da vítima e passa a ser alguém que fraternalmente você consegue compreender o outro na sua essência, você desenvolveu um ato de amor e se poupou de uma grande frustração e de um grande aborrecimento. Só tem vantagem nesse processo. Mas, para além disso, para você compreender que aquela pessoa errou naquele dia, você precisa entender que essa pessoa vai chegar uma hora que ela não vai errar nunca mais. Que ela evolui. Isso é um conceito. A partir daí você começa a ter uma outra visão do mundo. Então o espiritismo precisa ser vivido assim. Não é fingimento. Ah, espírita não fica zangado. Fica. O espírita tem que ficar. Mas ela tem que ficar até o momento em que ela compreender se vale a pena ficar. Quando ela quiser abandonar, ela abandona, mas saber que pode abandonar. Que não é obrigado a ficar. Fica se quiser. E é bom não ficar. É gratificante não ficar. Tem razão para não ficar. E com isso a gente cresce. Então qual que é o problema de você assumir que você é espírita, que você é umbandista, que você é candomblessista? Problema nenhum. Isso não muda você. Agora, você assumir que você é tal coisa, sem viver as coisas, a essência dessa coisa, é uma coisa meio estranha. É melhor ir procurar outros lugares que tem outras propostas mais rápidas, o fast track da felicidade. Você paga e fica feliz. Pronto. Paga e se salva. Melhor do que isso, mais rápido, não tem. Então, a coragem é a coragem de largar, de abandonar, a coragem de se desprender. E a partir daí você fazer algo que realmente é inusitado para alguém na sua posição. Pessoas que largam tudo e que vão morar em Porto Seguro, que vão morar nos Alpes Suíços, é uma opção, mas não precisa fazer isso. Não precisa abandonar tudo. Você pode simplesmente fazer as coisas que você faz de outro jeito.
Você pode começar a pensar na possibilidade de uma transformação a partir da fé, na certeza de que você é empoderado pelos seus princípios morais interiores, que já estão aí. Só precisam ser evocados, só precisa ser desenvolvida uma possibilidade realmente nova de você trazer essa força e transformar essa força em uma ação. Aí realmente as coisas vão sair para um novo patamar, né? Então é preciso ter coragem, assumir-se como aquele que muda. E mais interessante de tudo é você assumir as mudanças que vão acontecer na sua vida. Assumir que você parou de beber, por exemplo. Você bebia, parou de beber. Aí os seus amigos vão dizer assim: o que aconteceu com você? Ou então você parou de se chatear. Alguém vai dizer assim: como assim? Você está tão estranho, estou te estranhando. Às vezes isso é uma exclusão. Pessoas são excluídas às vezes porque deixam de fazer coisas que eram agradáveis aos outros. É preciso ter coragem para ser cancelado. É preciso ter coragem para assumir certas posições. Por esse motivo, a gente só faz isso quando a fé nos empodera. Então aqueles que morriam por Jesus, morriam cantando, sorrindo, pensa uma alegria. O que era uma desgraça para uma pessoa, para o outro era a glória. Porque eles estavam cientes de algo que o outro que chorava não tinha ciência. Esses tinham ciência. E de certa forma é isso que é esperado, que a gente de certa forma descubra o segredo da vida, o sentido da vida, e a partir daí a gente passe a viver de uma maneira tal que a vida nossa fique cheia de sentido. Vai dar coragem. Ter coragem de enfrentar-se. Coragem de enfrentar os problemas. Coragem de enfrentar as dificuldades da vida. Coragem disso tudo. Fé. A fé. A fé é o pássaro que canta na madrugada na certeza do amanhecer, diz nosso querido Rabindranath Tagore. É por isso que é tão importante construirmos uma fé raciocinada, uma fé que olha a ciência, encara de frente, sem medo, em todos os tempos, para que a gente possa, a partir dela, construir os nossos pressupostos de vontade, os nossos fundamentos de existência e transformarmos a nossa vida em testemunho, em nome dessa fé, em nome deste amor. Portanto, meus amigos, o que nos traz o Evangelho é que em um determinado momento todos seremos chamados para dar o nosso testemunho de fé. Todos seremos chamados para dar a nossa contribuição na existência a partir da nossa vida, da existência. Mostrar que estamos abnegados. Mostrar que somos capazes de negar a nós outros. E a pergunta é: nós estamos preparados para isso? Se não, devemos construir uma possibilidade de nos preparar no tempo, porque esse dia vai chegar. O dia da prova vai chegar. E a gente precisa estar preparado para isso, para a gente fazer essa passagem, essa transmissão desse lugar que a gente está para um novo lugar, para esse novo patamar. E isso é super importante que a gente estude, que a gente comece a estudar e a nos estudar também. Porque os nossos medos, aquilo que impede a gente de fazer esses saltos, os saltos da fé, como diz Mortimer Adler, um filósofo, ele dizia que as vias de Tomás de Aquino para compreender Deus eram todas boas, mas tinha uma hora que na hora que você entender Deus como bom, você tinha que ter o salto da fé, você tinha que ter algo que você vai jogar-se no escuro, não precisa de certeza, menos é mais. E aí nesse momento você encontra uma verdade que estava escondida na absoluta falta de certeza. O que contraria os princípios da matéria. Para a gente, as verdades estão nas certezas que podemos tocar. Mas existem certezas que estão nas áreas onde a mente não consegue ir.
E para isso nós temos que às vezes dar saltos da fé. O convite é de todo dia. Todo dia nós somos instados e é como se a vida dissesse: está pronto? E aí, vamos lá? É hoje? Quando será? Quando será o seu dia? Quando será o meu dia? Ninguém sabe. Mas ele vai chegar. E é bom a gente estar preparado. Por isso vamos estudar. Compreender o processo para que quando esse dia chegar, a gente faça o nosso testemunho. Não os nossos corpos mutilados, mas as nossas vontades superficiais sacrificadas, em nome da grandeza do Espírito. É algo que deve ser muito bom, que deve ser grandioso, deve ser espetacular. Nem todo mundo vai ter coragem de fazer, nem todo mundo vai ter coragem de experimentar. Mas eu tenho certeza que se nós estivermos juntos, um ajuda o outro e a gente vai junto dar nosso testemunho de amor ao Cristo e a Deus. Vamos pensar sobre isso, ficar com essas reflexões e vamos pedir ao Pai Celestial que derrame sobre todos vocês luz, paz, amor, harmonia, que as nossas casas estejam iluminadas na presença do bem, que os nossos amigos que estão em dificuldade nesse momento do testemunho tenham a coragem de enfrentá-los, cada um a sua adversidade, no seu tempo, no seu momento, mas na certeza de um amanhecer glorioso nos braços iluminados do Pai Celestial. Fiquemos em paz nesta noite especial, em que eu particularmente tenho muitos motivos para comemorar. Hoje a minha caçula faz 20 anos de idade e é um momento de muita alegria. Para Mandinha, paz, amor, fé, coragem, para ser cada vez mais. E a todos nós, para sermos cada vez mais, simplesmente mais. Fiquem com Deus. Boa noite. Que assim seja.